eu vou falar de Frankenstein, de Guillermo del Toro, que estreou na Netflix e é uma obra de arte, uma obra de iconografia, apesar de eu ter assistido ontem. Então as coisas ainda estão em ebulição na minha cabeça. Eu preciso pelo menos assistir mais umas 2 vezes para conseguir enxergar todas as camadas dessa obra de arte que ele pintou. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a Frankenstein. Acredito que eu vou precisar fazer mais vídeos para colocar tudo que eu enxerguei, que eu imaginei assistindo Frankenstein, do Guillermo del Toro. E eu precisaria também dar um passinho atrás e falar da Mary Shelley. Eu acho que Frankenstein é uma obra surpreendente e incrível, que a gente precisa se debruçar sobre ela um pouquinho mais para até entender o filme. Mas não dá para fazer isso num vídeo, é muita coisa. E a vida da Mary Shelley, que é de uma importância sine qua non para entender tudo isso, também é muito rica. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então eu vou me ater a um começo de interpretação desse quadro chamado Frankenstein, de Guillermo del Toro. Para mim, esse é o melhor Frankenstein de todos os tempos, ok? Minha opinião não é tão importante assim, até porque eu acho que não assisti todos, e é só a minha opinião, mas é algo genial, tão genial quanto a obra da Mary Shelley. Isso aí faz jus. Ele fez pequenas alterações, mas que conseguiram aumentar ainda mais o brilho de algo que já era resplandecente. Guillermo del Toro cria uma infância um pouco diferente para Victor Frankenstein, o centro da obra. Frankenstein dá aí um pai autoritário, uma mãe que faz com que ele seja aquele menino agarrado na barra da saia dela, ele que vai culpar o pai pela morte dessa mãe. Esse Victor Frankenstein que cresce refletido em espelhos por todo lado, um narcisista que se sente Deus, capaz de criar uma criatura, e a criatura que é a sombra dele, ele é incapaz de olhar para ela, e ele sim é o monstro dessa história, uma representação do homem talvez da nossa sociedade de hoje. E talvez aí nesse ponto eu tenho que discordar da Isabella Boscov, que não gostou da interpretação do Oscar Isaac como o Victor Frankenstein. Eu gostei, ele é over, ele grita o tempo todo, ele é irritante, ele é um homem fraco que se impõe na força, no grito, nesse egocentrismo que não tem lugar no planeta. É um pouco o que a gente vive hoje, nas redes sociais, por exemplo. Pois é, a gente vai entrar mais nesses detalhes, mas eu achei a forma como Guillermo del Toro pensou o personagem e como o Oscar fez, brilhante. Na minha opinião, Guillermo del Toro não errou em nada. E até o destino acho que ajudou que tudo desse certo. Porque eu acho que não era o Jacob Elordi que ia ser a coisa, né, a criatura. E acabou sendo no final, e o que é perfeito, porque ele encarnou um monstro da forma mais doce possível e bonita, porque ele, mesmo todo maquiado de monstro, ainda assim é bonito. Tem gente que nasceu, né? Enfim, mas isso é muito importante, porque ele consegue dar a sombra ao que a gente empurra para baixo do tapete, que ninguém quer olhar, aquela luz, uma inspiração
para que olha para a sombra, porque quando você fizer isso, tudo vai melhorar, você vai melhorar. Ele consegue trazer a beleza para algo que supostamente, ou que a gente imagina, que é monstruoso e não é, é o inverso. E aí tá o jogo dos espelhos, é brilhante. Eu tô caótica aqui nesse vídeo, me perdoem. Eu quero falar da iconografia, já vou pular para isso, mas antes tem alguns detalhes. Primeiro, obras de arte representadas nas cenas do Guilherme Del Toro. Tem vários vídeos já circulando sobre isso, então não vou me ater a esse detalhe. Mas eu preciso citar dois conceitos que também estão representados por Frankenstein e que aparecem fortemente no filme. Primeiro é o Paraíso Perdido de Milton, né? O mito da criação, Adão e Eva, eu acho que são coisas importantíssimas da gente ter em mente quando olha esse filme. Da mesma forma, o mito da caverna de Platão. Sei lá, eu tava assistindo e pá! Entra na caverna e o que é realidade, a verdade e o que a gente não é capaz de enxergar. Mas vamos adentrar no mundo da iconografia, só adentrar, a começar pelo escarlate, o vermelho, por isso eu estou tão vermelhinha hoje, porque o Guilherme Del Toro vai usar o vermelho para caramba. O escarlate, aliás, tem uma cena idêntica a uma de um outro filme dele que se chama A Colina Escarlate, procurem por aí. Eu amo esse filme, ele nem é tão bem cotado assim, mas eu não consigo esquecer. E quando eu vi a cena no banheiro do Victor lá com o cara, com o tio da mocinha, ali tem uma cena idêntica à Colina Escarlate. Eu olhei e falei, nossa, aí ó. E vai ter um certo desfecho que tá tudo associado à Colina Escarlate. Mas o vermelho é muito importante. Ele tá presente em tudo. Nas roupas da mãe do Victor, que foi uma crítica da Isabella Boscov, que achou exagerado, eu achei perfeito. A mãe, ela é vestida de vermelho da cabeça aos pés. O próprio Victor tem detalhes vermelhos que se contrapõem às cores frias ou às cores escuras que ele veste. Então ele tem uma luvinha vermelha, ou ele tem um lencinho no pescoço vermelho, o casaco, o que seja. Já a mocinha que vai casar com o irmão do Victor, ela começa com cores frias, mas daqui a pouco o vermelho vai brotando nas roupas dela. Tem uma cena na chuva que o guarda-chuva é um vermelhão só. E assim vai. Tem muito vermelho. E aí eu trago aqui o significado do vermelho. É poder, paixão, sacrifício, pecado, expiação. Então, tem muito significado e ele faz contraponto com as cores frias e com a sombra. Observem as cenas, tudo tem um vermelhinho. Próximo passo, o leite. Pois é, gente, tem leite em várias cenas, principalmente o Victor tomando leite, muitas vezes servido por esse tio da mocinha, que é vivido pelo Christopher Waltz. Sim, em Bastardos Inglórios, ele também tem uma cena com leite. E eu acho que é tudo proposital. Aliás, nada aí tá de graça. O leite tem um simbolismo da extrema-direita, do racismo, do fascismo, do nazismo. Por isso, o Christopher Waltz está nesse papel, servindo leite pro Victor Frankenstein, um cara que é um extremista. Um cara que vive no mundo narcísico dele ali. Ele é um narcisista total. Enfim, essa supremacia branca e tudo. Eu procurei o significado de milk, de leite, em inglês, e é mais para juventude, inocência e tal e coisa, até você chegar no Christopher Waltz e Bastardos Inglórios. E aí toma o significado que é o mais corrente hoje na sociedade. É um detalhe importante, é uma crítica
do Guilherme Del Toro, importantíssima de forma geral para o homem de hoje. Mais um elemento usado na história, a água. Pois é, a criatura ela é feita num castelo que era utilizado para purificar a água e foi abandonado, enfim, ali que é um lugar maravilhoso. O próprio castelo em si traz uma simbologia que pode ser fálica, que pode ser uma cruz, enfim. Olhem lá e me falem o que vocês acham. Mas a água circula por dentro desse palácio e a coisa, né, a sombra, ela fica hipnotizada por essa água. Ela fica ali o tempo todo molhando a sua mão. Enfim, é uma parte importante. Aliás, é por esse sistema de água que a criatura escapa da destruição, num incêndio, numa explosão absurda. A água, ela é a emoção, são as emoções que o Victor Frankenstein ignora e que a sua sombra está mergulhada. Ele não quer olhar as emoções, ele tá perdido no ego dele, ele vive só na questão egóica, enquanto a sua sombra tá ali mergulhada, é salva inclusive pelas emoções. O que ele conhece do mundo é a emoção, ele é pura emoção, ele é água. Gente, eu vou parar por aqui porque eu já falei demais. E eu preciso ver o filme mais vezes. Cada vez que eu olho uma cena, uma nova ideia surge. São tantas camadas que o Guilherme Del Toro colocou nesse quadro que eu nem sei. É um filme obra-prima de estar exposto no museu para ser assistido, para que você entenda a você mesmo. Uma loucura, para que você tenha coragem de olhar para sua sombra, apesar de todos os pesares. E é quebrar com algo que está muito presente na sociedade, que é esse egocentrismo muito exacerbado, né? Essa coisa louca que a gente vive atualmente. Mas eu vou assistir mais vezes e quero trazer, quem sabe resgatando esses outros vídeos que estão circulando com essas imagens, né? Porque vai de Shakespeare, a Capela Sistina, é loucura, gente, eu tô falando, é muita camada e é genial. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.